Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui com o programa Vitrine Social e Saúde. Eu, doutora Ina Márcia, juntamente com o doutor Elias. Tudo bem, doutor Elias? Tudo jóia, e vocês? Boa tarde a todos. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui para mim, mas o doutor Elias, ele é uma pessoa de grande representatividade, que a opinião dele e os ensinamentos dele trouxe a gente aqui hoje para estar falando com vocês. É o professor, o doutor Marcelo Sivieri de Araújo. Ele é cirurgião dentista, ele formou pela Universidade de Uberaba, Uniub. Ele é especialista e mestre em patologia oral, formado pela USP de São Paulo, doutor em patologia básica e experimental pela UFTM. Boa tarde, Marcelo. Grande prazer ter você aqui com a gente. É uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando com você esse momento especial, né, da saúde bucal, que a gente preocupa tanto e que você é tão especial nessa área, nessa matéria que você passou pra gente, que a gente tem um carinho especial, né? Então eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, tanto do YouTube, quanto da Rádio 102 Gospel FM de Uberaba. Uma boa tarde a todos, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui, né, Elias e Ina, né, de estarmos aqui nesse programa, nessa Rádio Gospel, né, 102.1, nesse programa que tem trazido assuntos tão importantes. Então, inicialmente gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade e esse programa. Em especial a vocês dois, né, que são amigos de longa data, foram meus alunos, hoje são meus colegas, né, somos amigos. E dar os parabéns a vocês e à rádio também, a essa oportunidade de levar um pouco, né, de assuntos da área da saúde a toda a população. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer. E como você falou, a gente já trabalha, né, na área de patologia oral há mais de 28 anos, né, eu como docente da Universidade de Uberaba, nessa área, já esse tempo todo temos trazido aos alunos, né, tem formado cirurgiões dentistas que têm estado, assim, cada vez mais, né, tem que estar preocupado realmente com a prevenção do câncer bucal. É um assunto realmente muito importante, até porque temos aí alguns números, né, a gente vai estar discutindo isso agora, que realmente são preocupantes. É verdade, o câncer bucal é um assunto que não pode ser esquecido, até porque quando ele é esquecido e ele vem à tona, é muito grave, né? Então a gente precisa atuar constantemente na prevenção. Marcelo, o câncer bucal tem se tornado comum atualmente? Infelizmente, sim. Tem alguns dados aqui, que são dados bastante atuais, que o câncer, de uma maneira geral, ele hoje é a quarta principal causa de morte no Brasil. Então, de todas as mortes que acontecem no Brasil, seja Covid, coração, o câncer é a quarta colocada. Câncer, de uma maneira geral. Pra vocês terem ideia, estima-se que 370 mil pessoas por ano morrem no mundo de câncer bucal. Cerca de 240 mortes, tá certo? Acontecem assim, de uma forma específica, né? Pelo câncer realmente de boca. 370 mil associadas ao câncer e 240 mil pessoas anualmente no mundo morrem do câncer de boca. E no Brasil não é muito diferente. Pra vocês terem ideia, os últimos dados do Instituto Nacional do Câncer, que saiu agora em 2017, essa última atualização, no ano de 2017 morreram mais de 6 mil pessoas vítimas do câncer bucal. É impressionante, então, né? São números bastante importantes. Estima-se que para esse ano 2020, cerca de 15 mil novos casos serão diagnosticados. Com a pandemia, isso vai se tornar, né, e tem se tornado mais desafiador ainda, porque as pessoas, né, pela pandemia, os efeitos da pandemia, eu acredito que esses números serão realmente até maiores. É porque com a pandemia o pessoal não está tendo acesso muito, né, a esse diagnóstico. Sim. Né? Então, quando a pessoa vai descobrir, já está no estágio pra você ter ideia, bem avançado. Alguns dados saíram agora recentemente, estima-se que 68% menos pessoas estão procurando diagnóstico de câncer bucal no Brasil.
Nós tínhamos uma média em maio do ano passado de cerca de 5, 6 mil biópsias sendo feitas mensalmente, vamos dizer assim, no mês de maio, em 2019. Né? Em 2020 foi feito esse levantamento, né, em grandes centros, isso reduziu 68%. Então o câncer está sendo menos diagnosticado. Marcelo, eu tenho uma curiosidade assim, minha mesmo, né? Como eu passei pela universidade e tudo, o maior número de biópsias de câncer bucal é feito pela Uniub mesmo? Então, aqui em Uberaba nós estamos tendo a oportunidade, junto com a Prefeitura Municipal de Uberaba, a Universidade de Uberaba, ela tem, né, um projeto de extensão que tem sido feito, né, eu participo dele, juntamente com o professor Paulo, professor João Paulo, né, na estomatologia, eu na patologia oral, junto com o Serviço de Saúde Bucal, a professora Márcia Nomelini, que faz, né, a triagem de pacientes que são encaminhados à Prefeitura para lesões e são encaminhados para esse serviço, né, da Universidade de Uberaba. A gente tem feito um trabalho interessante porque quando o professor Paulo recebe esses pacientes encaminhados pela Prefeitura ou já com uma lesão suspeita, é realizada a biópsia e a gente tem trabalhado em torno de 72 horas, estourando uma semana, o diagnóstico já está feito, somente com câncer, e esse paciente já foi encaminhado para o hospital, para a área médica, para tratamento. Então a gente está tendo algo diferenciado aqui em Uberaba, né? Esse trabalho tem sido um trabalho muito bom. Claro que isso vai diagnosticar mais casos, mas mais precocemente. Então esse projeto é um projeto realmente de muito valor, né, junto com a Prefeitura, estamos tendo bons resultados, aliado ao nosso serviço de patologia oral, né, que faz o diagnóstico rápido. E então você tem como levar o paciente no máximo com 30 dias, esse paciente já está no médico, já está em tratamento, já foi encaminhado, já iniciou o tratamento do câncer, né, de boca. E eu posso falar que isso é real porque quando eu estive na faculdade nós tivemos um paciente lá, um senhorzinho da zona rural, e que ele passou por esse processo, foi muito rápido o diagnóstico dele, infelizmente deu positivo o diagnóstico, mas eu tive o prazer de conversar com ele, de ampará-lo num momento difícil, mas a gente fica satisfeito de saber, né, que você, à frente disso tudo, pode adiantar, pelo menos, dar uma chance, uma esperança para as pessoas com esse diagnóstico, porque se colocado bem no início, a pessoa tem muita chance, né, Marcelo? Sim, esse projeto tem sido, né, de grande valor para a população, né, essa parceria com a parte de saúde bucal da Prefeitura, né, junto com a universidade, com esses projetos de extensão, realmente a gente tem colhido bons frutos, né, que é, na verdade, para a população em si, né, que é o diagnóstico precoce. É verdade, verdade. Nós somos privilegiados aqui em Uberaba com relação à questão da saúde. Marcelo, nessa situação, tem muitos ouvintes, o pessoal da rádio. Gente, muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo aí, ó. Às vezes está no seu horário de almoço, às vezes você está viajando, tá? Que Deus os abençoe por onde vocês estiverem. Muito obrigada pela sintonia e obrigada a vocês todos aqui no YouTube. A gente poderia levar um pouco mais de informação a essas pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho mais quais são os principais sinais e sintomas do câncer bucal, Marcelo, que pode ser visualizado ou sentido pelo paciente. Bom, então vamos lembrar que sinais é tudo que eu vejo, né? E sintoma é tudo que eu sinto. Sinal principal do câncer de boca hoje é uma ferida que não cicatriza com mais de 2 semanas. Então você tem uma ferida na boca em que já foi tentado ali algum tipo de tratamento e ela não regrediu, ou pelo contrário, ela evoluiu, esse é o principal sintoma, né? E sinal, na verdade, né? O paciente sente uma ferida, tem uma ferida na boca, ela normalmente não é dolorosa, porque o câncer de boca no início não dói, então essa úlcera que não dói, com mais de 2 semanas, né, em que você não encontrou um motivo para ela estar ali, né, ou que você tentou tirar o motivo e não melhorou, essa lesão deve ser bem avaliada. Outra coisa que a gente pode pensar também é alguns caroços, né, algum caroço que você tem na boca que vem se desenvolvendo, podem ser lesões benignas, mas também podem simular lesões malignas, como lesões de glândula salivar. Mas um dos principais, né, queixos do paciente, uma ferida que não cicatriza. E como terceira, né, característica, a gente podia pensar em lesões brancas, lesões esbranquiçadas dentro da cavidade oral.
que hoje também devem ser valorizadas, né, durante o exame, né, por um profissional que esteja ali qualificado a fazer o diagnóstico. Para isso, pessoal, olha a riqueza que o Dr. Marcelo trouxe para nós. Ele fala em sinais e sintomas. Muitas vezes as pessoas não têm intimidade, né, Marcelo, com a própria boca. Então a gente orienta. Eu gosto muito da palavra prevenção e eu gosto de falar e gosto de ensinar para as pessoas. Então vá para de frente ao espelho, vai escovar os dentes, doe 3 minutos, 4 minutos da sua vida ali olhando, porque o que está externo a pessoa consegue visualizar bem rápido, mas a boca ele é um órgão que ele fica no escuro, então você precisa ir para frente do espelho, olhar se a sua boca está numa normalidade. Para você saber o que é normalidade, você tem que ter intimidade com ela, né? Porque às vezes você vai olhar lá hoje, né? Esses dias nós recebemos uma paciente lá, ela tem descendência de negro e ela estava com uma mancha escura na gengiva. Eu acho que foi a primeira vez que ela viu aquilo, ela ficou muito assustada, né? E a gente teve que explicar para ela. Eu não sei se a gente encaminhou ela para você, até acho que encaminhamos, mas ela engravidou e acho que não foi lá, mas ela queria fazer biópsia. Ela não tem necessidade. E a gente foi mostrar toda aquela mancha que tinha na boca dela toda, que aquilo lá é de quem... Se uma pessoa de pele clara, né, poderia ser realmente alguma coisa importante. Isso. Né? Mas por quê? A partir do momento que a gente sempre falando desse assunto aqui da prevenção e de frente para o espelho, que ela foi olhar, ela assustou, porque ela nunca tinha visto aquilo. Quer dizer, uma intimidade dela, a boca dela não era uma coisa tão próxima dela, né? Mas a gente fica feliz porque não era nada de grave e tudo. Mas para isso eu falo para vocês, vão de frente ao espelho, se olhem, dedique assim, ó, coisa de 1 minutinho vocês olham toda a estrutura bucal de vocês e vocês conseguem depois discernir o que está normal e o que não está normal. É verdade. E importante também é não ter medo. Muitas vezes a pessoa vê uma lesão na boca e fica com medo de saber o que é. Fica com medo de procurar. O câncer bucal tratado no início, ele pode ser perfeitamente curado. Ele não tratado no início, ele pode trazer sequelas terríveis. Perder parte da boca, como maxila, perder o olho, nariz. E às vezes se cura, mas a pessoa fica muito sequelada. Então não tenha medo, procura, vai atrás, vá no seu dentista, peça orientação, mostre a ele vai te encaminhar. Não deixe para depois não. Marcelo, tem algumas coisas que as pessoas têm medo e colocam como mitos ou como verdades. Comida quente leva a desenvolver câncer bucal? A comida quente eu creio que não, isso é mito, né? O grande problema do câncer bucal, eu acho hoje, na verdade, isso a literatura traz isso de forma há muito tempo já bem definida, o estilo de vida que a pessoa leva é o maior fator de risco para o câncer bucal. Vamos lembrar que o câncer bucal, 90% do câncer bucal, ele é um carcinoma, é uma lesão que forma no epitélio da mucosa oral. Os outros 10% são de outras, né, como linfoma, como doenças de glândula salivar. Mas esse carcinoma, que é tão comum, né, o câncer de boca mais comum é o carcinoma, ele se forma no epitélio. Então, o que se mostra é que o estilo de vida da pessoa, então se ele fuma, se ele bebe, se ele tem má higiene, né, são fatores que realmente, né, vão facilitar, né, a formação do câncer. O calor, né, gerado pela comida, eu não acredito que ele teria, né, sozinho, vamos dizer assim, a capacidade de fazer isso. Eu acredito que o calor gerado, por exemplo, pelo fato da pessoa fumar, porque quando você está fumando, você está jogando 4.700 substâncias tóxicas para dentro do seu corpo, na fumaça de cigarro. Isso não é eu que estou falando, está na caixa do cigarro. Do cigarro. Né? 9 a 10 são cancerígenas, então você imagina uma pessoa que fuma há 30 anos, 30 cigarros todo dia. Se a gente multiplicar mais ou menos em minutos, dá mais de 2 milhões de minutos. Olha a aula do cara, essa foi uma das aulas. Sim, em que a pessoa ficou sujeita a esse tipo de fator. Fator esse que vai modificar o DNA da célula. Como a mucosa ela renova-se frequentemente, muito rápido a superfície dela,
Essa célula, ao se renovar, ela começa com um defeito no DNA. E esse defeito é passado para as outras células. E isso, então, forma o câncer bucal. Então, assim, existem países, por exemplo, igual a Argentina. A Argentina, eles usam muito aquele chimarrão, né? O que eles chamam de mate. Ali existe alguns casos mais prevalentes pelo calor gerado pelo mate, mas só que eles bebem mate o dia inteiro. Sim. Né? Então, assim, seria mais regional. Agora, a comida quente não acredito. Eu acho que o perigoso é sempre o estilo de vida, a má higiene, o cigarro, o álcool, né? Eu acho que a gente depois vai estar discutindo isso aí, né? Nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho. Marcelo, perguntaram para nós assim, o câncer bucal, se não diagnosticado no início, ele é muito agressivo? E a pessoa quer saber qual o motivo dessa agressividade. Bom, pra você ter ideia, no Brasil hoje são diagnosticados em torno de 625 mil pessoas com câncer ao ano. Câncer de maneira geral, segundo o Instituto Nacional do Câncer, né? Eles acreditam que cerca de 60% desses 625 mil pessoas, quer dizer, mais ou menos mais de 300 mil pessoas, uma Uberaba inteira, né, no Brasil por ano, são diagnosticados tardiamente. Como Elias falou, o medo, a desinformação, a lesão que não dói no começo, né? A dificuldade de ter acesso, né? Muitas vezes a nossa saúde não está preparada para receber isso, né? O nosso governo, né? A parte, né, do SUS, etc., às vezes não está, né, capacitado a isso. Então, ele diagnosticado mais tardiamente, o que vai acontecer? Aquelas células que já são cancerígenas, elas já se multiplicaram muito. Né? Então, isso já invadiu áreas importantes. Porque o câncer de boca, quando diagnosticado precocemente, ele ainda não invadiu os vasos sanguíneos, né, da cavidade oral. Então, a chance dele dar uma metástase, né, que seria um câncer à distância, é menor. É muito pouca, né? Então, quando você pega um paciente que ele é diagnosticado tardiamente, uma lesão, por exemplo, já de vários centímetros, por exemplo, a chance dele ter apenas o câncer oral é muito pequena. Ele vai ter metástases. Então, normalmente, metástases de câncer de boca, ele vai para o pulmão, ele vai para a região do pescoço, ele vai para o cérebro, ele vai para o fígado. Então, é onde o câncer se espalha. Né? Não só a sequela que ele vai ter, porque a cirurgia para remover aquilo ali é muito grande, né? Porque vai se fazer com a margem de segurança, né? Vai se tomar radioterapia, vai se fazer quimioterapia, então isso tudo vai trazer um prejuízo muito grande para o paciente. Além de não haver uma segurança de que está curado. Né? Esse paciente vai ficar ali, né, durante 5, 10 anos na expectativa de metástases ou não. E que infelizmente, a cada 2 casos de câncer de boca, um paciente morre. Nossa, hoje é um dado real isso saiu agora, recentemente, esse dado. Então, a cada 2 pacientes diagnosticados com câncer oral, principalmente mais tardiamente, um vai morrer. Então, isso é preocupante, né? É um dado assim que a gente fala, mas peraí. Então, metade morre. Metade sempre morre. Né? Vai morrer de quê? Da metástase e das sequelas desse câncer de boca. Parece ser estranho falar, mas é verdade, são dados confiáveis. E dados confiáveis, mas também porque estão relacionados àqueles casos mais tardios. Sim, né? são tardios. Se fossem casos mais iniciais, sim, teriam uma sobrevida, uma prevalência, uma cura o câncer muito diagnosticado maior. precocemente, ele pode ter 100% de cura. Né? Então, aí que está o problema. Se você demora muito a procurar atendimento, puxando a palavra da Ina de agora, se você se autoexamina, né? Isso é tão divulgado para o câncer de mama, tão fácil você examinar a sua boca, mas quantos de nós aqui fazemos periodicamente? Você não precisa fazer todo dia, você pode fazer isso uma vez por mês, se autoexamina. Ou melhor, quantos sabem fazer o autoexame da boca? Né? Então é uma coisa assim, a gente tem batido isso na escola, vocês foram, meus alunos já falavam isso há quantos anos vocês têm formado, e continuam falando, mas hoje infelizmente a mídia, o que ela faz? A pessoa prefere muito mais conhecer o que é um implante, o que é um clareamento, o que é uma lente de contato, o que é a estética, isso, do que uma doença que mata. Verdade. E mata muita gente, né? Se você pensar no Brasil hoje, 15 mil pessoas ao terminar 2020 estão diagnosticadas provavelmente com câncer de boca. 7 mil vão morrer. Então é uma coisa, né, triste, né, de se pensar, né? E que a gente precisa fazer, como estão fazendo agora, informar, que eu acho que é o melhor caminho a informação. E a gente percebe, Marcelo, que a informação tem um peso muito grande na vida das pessoas. Igual você fala, nós estamos falando aqui,
bate-se tanto na tecla do câncer de mama. Agora nós estamos no novembro azul, né? O câncer de próstata. E a gente, talvez seja a nossa categoria mesmo, nós como cirurgiões dentistas, a gente Eu vou fazer uma crítica aqui. Tá? Não mobilizou ainda para você esse ter ideia, motivo, né? Vocês são dentistas, eu sou dentista, tá? Eu vou falar porque eu estou aqui justamente defendendo a prevenção, né? O não diagnóstico do câncer oral. Eu não quero fazer diagnóstico de câncer oral, eu quero saúde. Isso. Do dia 1º ao dia 7, que é hoje, nós estamos tendo a Semana Nacional de Prevenção de Câncer Bucal. Você sabia disso? Não. Não. Aí, ó. Nós estamos terminando hoje a Semana de Prevenção de Câncer Bucal. Como é que eu descobri isso? Porque ontem eu entrei no site do CFO e vi isso. Eu não recebi nada. Eu como dentista não recebi nada. Também. Eu também não. Olha aí, então crítica positiva pro CFO, hein? Não, assim, não é crítica. É positivo, pra você ver né? o quanto é difícil, né, o assunto. O tanto que é pouco valorizado pela nossa própria classe. Eu como dentista não posso florear e falar, que legal. Não, eu assustei, eu falei assim, eu que trabalho com isso, não estava sabendo disso, eu não recebi nenhuma informação. Marcelo, mas a gente está tentando marcar com você. Olha, assim, a gente pensa, né? Eu creio muito em Deus. A gente pensa em, Marcelo, vamos programar, você vai no programa, não vou sim, é uma coisa ou outra, e hoje é o último dia? É o último dia, é muita coincidência. É muita coincidência. Foi muita coincidência. E aí vem a crítica. Precisamos falar mais sobre isso, precisamos mostrar para a população que isso mata, né? Precisamos preocupar que o dentista deixe de ser dentista, ele tem que ser um profissional de saúde, ele tem que ver o paciente como um todo, não o dente só. A gente está vendo muito dente, esquecendo que atrás do dente é a pessoa que carrega o dente. E eu falo isso para os alunos que estão agora nesse período comigo, eu falei isso outro dia para eles, eu falo, eu tenho muito mais doença de mucosa na boca do que do dente. Dente é muito fácil você tratar. E câncer de dente você praticamente não tem. Você tem câncer de mucosa. O que mais mata é o que está na mucosa, e é o que a gente menos vê. Né? Então isso é uma coisa assim, é um paradigma mesmo, né, que nós temos que abraçar. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Esse momento aqui é muito importante para nós. Obrigada a todos que estão nos ouvindo aí pelo aplicativo da rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba. O pessoal que está aqui no YouTube participando com a gente. Eu vou deixar no ar aqui uma questão para o professor Marcelo. Quais as regiões mais acometidas do câncer bucal? Certo. Daqui a pouquinho ele responde vocês assim que a gente voltar nos nossos comerciais. Já já a gente está de volta. Estamos de volta e vamos à nossa pergunta, Dr. Marcelo. Quais as regiões mais acometidas do câncer bucal? Ok. Bom, toda região da cavidade oral pode ser acometida pelo câncer. Ok? Lugares mais comuns: borda lateral de língua, ok? Assoalho da boca e o lábio inferior. Esses são os 3 lugares mais comuns. Se a gente parar para pensar nessas 3 áreas, até só estendendo aí a pergunta um pouquinho, o lábio inferior é muito fácil você ver. Né? Normalmente pessoas que estão expostas ao sol, principalmente, são aquelas que desenvolvem esse câncer de lábio, né? Lábio inferior. Os de borda de língua, os de assoalho de boca, já carecem de uma visualização melhor. Então aí entra a oportunidade que a gente tem de colocar a língua para fora na frente do espelho, no momento de estar fazendo a higiene oral, examinando a parte do assoalho da boca, é um pouco mais difícil, né? Que é a parte abaixo da língua, né? Esses são os 3 lugares mais comuns. Tá? Então esses 3 lugares, lesões nesses locais, são os que mais realmente acometem, né, como câncer. Como a gente está falando no autoexame, né? O autoexame bucal oferece alguma dificuldade, Marcelo? Qualquer um pode fazer? Ou é necessário ir ao dentista para se fazer esse exame? Não, o autoexame bucal pode ser feito em casa mesmo. Você vai precisar de um espelho, lugar iluminado, né? Tem que ser um lugar que está iluminado. Você lava as suas mãos e vai usar as suas mãos para fazer isso, né? Então, qual é o método mais simples? Você começa, né, puxando o lábio, né, para fora, revertendo o lábio, botando a língua para fora. Você pode pegar um pedaço de papel higiênico, por exemplo, puxar a sua língua e tentar visualizar todas as áreas, né? Levantar a cabeça para ver o palato, né, o céu da boca. E todo lugar que você olhar, você tente palpar.
né? Pega os dedos, em pinça mesmo, né? Transforma os 2 dedos numa pinça e tente palpar a língua, o lábio, o assoalho da boca, as bordas laterais da língua. Isso você vai gastar uns 2 minutos para fazer. Se você fizer isso de vez em quando, pelo menos, né? Uma vez por mês, quem sabe, ou se você nunca fez, faça a primeira vez, provavelmente você vai fazer diagnóstico precoce. Ah, eu vi uma área vermelha, vi uma área branca, vi um caroço, vi uma ferida que não está doendo, mas ela está lá. Eu vi alguma coisa diferente na minha boca. Procure um profissional, cirurgião dentista, que eu tenho certeza que ele está preparado sim para te orientar. É muito simples, né? Sim. E as pessoas muitas vezes não fazem por negligência não aprendem, própria, né? E por Não desconhecer, né? aprendem. Quem é que Falta tá de- levando essa informação para eles, né? Esse conhecimento. A rádio aqui A agora. A rádio agora tá levando. Talvez a primeira vez que a pessoa está ouvindo falar é agora. Né? que tá Você, aqui com a gente. assim, para esse tanto de gente, né? Porque a gente sabe que no aplicativo tem muita gente. Você já conseguiu falar desse assunto? Você é professora há tantos anos na Uniub, né? E a gente acaba tendo o privilégio, nós, como seus alunos, de ouvir esse assunto, de trabalhar bastante esse assunto com você. Mas isso precisa ser divulgado, precisa ser mais popularizado. Precisa. Essa informação para as pessoas. Precisa. Você já teve essa oportunidade que você está tendo aqui hoje de falar para esse tanto de gente assim? Desse assunto específico? Não, nunca tive. É a primeira vez. Assim, numa região, né, em Uberaba, por exemplo, não. Participamos de eventos, né? Sim. Eventos normalmente da classe mesmo. E fizemos algum tempo atrás algumas campanhas junto com o SESC, algum tempo atrás nós fizemos. Eu sei que o professor Paulo e mesmo a pessoal da saúde bucal tem feito algumas campanhas, porque né, nessa área do projeto eu fico mais na área da anatomia patológica, né? Eu não faço trabalho de campo com eles, mas eles têm tentado divulgar. Existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Porque na verdade, às vezes não abrange uma população que realmente precisa, né? Porque nem todo mundo participa dessas campanhas. São poucas as pessoas. Realmente isso vai abordar uma campanha, por exemplo, numa praça. É ótimo, não deixa de ser bom. Mas não pega a população geral. Né? Igual um programa como esse, alguma coisa na televisão, deveria ser mais valorizado, ser mais frequente, ser mais valorizado. Né? Isso iria inculcar isso na cabeça das pessoas. E aí, claro, eu acho que o mais importante, nós dentistas deveríamos vender o nosso tempo também com relação a isso. E que nós não fazemos isso. E Nós essa todos doação, né, nós somos clínicos, né? Participamos do Isso. consultório. E quanto tempo você gasta para falar isso com o paciente? Às vezes você examina o paciente um pouquinho diferente e fala, nossa, mas por que você está palpando meu pescoço? Por que você está palpando minha bochecha? Não, é meu exame. Ah, mas ninguém nunca fez isso. Por quê? Porque valoriza, infelizmente, outras coisas que são importantes, mas que deveriam também, né, ser repartidas com um bom exame bucal, né? Que você gasta aí 2 minutos para fazer. É verdade. Aproveitar essa deixa, agradecer a 102.1, Gospel FM de Uberaba, agradecer a quem está nos ouvindo pelo rádio FM, pelo aplicativo, toda Uberaba, região, interior de São Paulo, cidades vizinhas e Brasil inteiro pelo aplicativo. Nós agradecemos muito a 102.1 porque essa oportunidade ela é ímpar. Sim, verdade. As outras mídias muitas vezes não dão essa oportunidade de falar de assuntos tão interessantes, tão importantes para a comunidade, não abrem esse espaço. E aqui foi aberto esse espaço e a gente tem conseguido fazer essa conscientização. Doutor Marcelo, é verdade que próteses mal adaptadas podem levar ao surgimento de câncer bucal? Bom, isso é uma polêmica na literatura, tá? A prótese em si, talvez não. Então vamos lembrar que eu falei que os fatores de risco para o câncer bucal é um conjunto de coisas. Então se uma pessoa é um fumante, se ele ingere álcool, se ele tem a prótese traumática, se ele tem a má higiene oral, se ele tem talvez alguma condição genética também já ali, né, associada, isso vai contribuir. Tá? Até algum tempo atrás eu fiz um trabalho sobre isso, né, científico, e realmente a gente levantou esse assunto e viu que não há uma concordância. O que a literatura fala é que seria um cofator, quer dizer, uma coisa a mais. Tá? Um dente, por exemplo, que está cortando a borda da língua, que está mal posicionado, ele pode ser um fator? Sim. Talvez não sozinho.
né? O ato de você ter uma dentadura machucando você, por exemplo, não vai te produzir câncer todas as vezes. Talvez vai ser um evento isolado associado a outros fatores. Isso a literatura é unânime em dizer. Ele é associado a outros fatores, sim. Mas Tá? se tiver um cigarrinho, um álcool, Vai ajudar. vai ajudar. Existe uma frase muito antiga, você deve lembrar que eu falava isso na aula com vocês, não é quem quer, é quem pode ter câncer. Então, isso é câncer de boca, não é quem quer ter câncer, é quem pode. Então, o que hoje é realmente a base de tudo? O estilo de vida da pessoa. Então, a pessoa que fuma, ela vai ter, quando ela fuma e bebe, ela tem 15 vezes mais chance de desenvolver um câncer. Então, se ela tem mais higiene oral, ela vai agregar mais coisas. Se ela tem uma próstata traumática, ele vai agregar mais alguma coisa. Se ela tem candidíase na boca, vai agregar mais coisa. Se ela se alimenta mal, ela agrega mais fatores. Então, isso tudo vai colocando dentro da sacolinha e no final, qual é o produto? Pode ser um peso, hein? câncer É de o boca. peso. Né? Certo? Da alimentação. Isso, né? também. Eu né? estava lendo ontem, né, a gente se prepara para o programa e tudo, eu estava lendo o quanto que a alimentação pode te proteger contra o câncer, Verdade. né? E não só de boca, né? Não, Eu estava tudo, vendo lá a função de algumas verduras e frutas, né? Verdade. Os benefícios que elas trazem para o nosso organismo. Marcelo, a gente já está bem assim nesse assunto aí, falando de álcool, tabaco, né? Então, é verdade que eles potencializam o aparecimento do câncer bucal, né? Sim. Só para a gente entender o que acontece quando você fuma e bebe, né, com relação ao câncer. Vamos pegar o álcool, que é mais fácil a gente entender. Então, quando você ingere álcool, né, o álcool ele é absorvido rapidamente pelas células da mucosa oral e isso vai ser absorvido até o estômago, né? Essas células, quando absorvem o álcool, elas metabolizam esse álcool e transformam isso em acetaldeído. O acetaldeído é um produto cancerígeno. Então ela libera esse produto cancerígeno no ambiente. Então você imagina, toda vez que você está ingerindo álcool, você está alimentando, né, a liberação desse acetaldeído. As bactérias da sua boca também fazem isso. Então você começa a ser um reservatório permanente de quê? De produtos cancerígenos. E isso, agindo sobre as células da mucosa oral, sobre aquelas mesmas células, podem produzir mutação do DNA e produzir uma célula que sai defeituosa, que no caso é cancerígena. Que se não for destruída pelo sistema imune ou consertada pelo próprio DNA que a gente tem, ela vai criar células filhas. E as células filhas são criadas com defeito. E aí está criada então a lesão cancerígena. Quando você associa ao tabaco, ele faz o mesmo efeito. Você tem substâncias no tabaco que fazem o quê? Lesão no DNA. E isso, né, mais cedo ou mais tarde, vai gerar células que são cancerígenas. Então você vê que realmente, né, ela fala, eu bebo só uma cervejinha. O cuidado que tem que se ter com quanto que se ingere. Né? Então existe aí alguns trabalhos que mostram que, por exemplo, você ingerir 4 doses de pinga por semana potencializa a ação cancerígena, né, de câncer de boca. Então o cara fala, eu tomo só uma cervejinha, mas quantas cervejinhas você toma? Somada numa semana. Né? Quanto de cigarro você fumou? Há quanto tempo você faz isso? Por exemplo, há países no mundo hoje que ingerem muito vinho, por exemplo, né, que a pessoa tem o hábito de beber muito vinho, que tem maior índice de câncer de língua. O índice de câncer de língua é altíssimo, por quê? Por causa do efeito do álcool continuadamente sobre a superfície da mucosa. Então, esses são assuntos assim que às vezes a população não sabe. Por que o álcool faz mal? Por isso, né? Porque é o efeito cumulativo. Hoje a literatura tem mostrado que as pessoas têm começado a beber cada vez mais cedo. Então ele vai desenvolver câncer com 50 anos, que é a idade mais comum para ter câncer de boca, é a partir de 50 anos. Apesar que na última década isso tem invertido, tem aparecido pacientes com 20 anos, 25 anos com câncer de boca. Isso está mudando agora ultimamente. Eu queria te perguntar uma coisa, isso é mais comum o câncer de boca em homens ou em mulheres? É mais comum em homens, hoje é mais comum em homens. Alguns dados que saíram agora recentemente têm mostrado o seguinte, que a incidência em mulheres vem aumentando. Provavelmente daqui uma década mais ou menos... estilo de vida, né? Isso, mais ou menos daqui uma década, talvez se a gente tiver cuidado, talvez daqui uma década está falando aqui novamente, o número de mulheres com de homens vai ser praticamente igual. Pra você ter ideia hoje, no Brasil o câncer de boca, ele é o 5º colocado em manifestações no homem. Então de todos os cânceres que comete o homem, o câncer de boca está em 5º lugar.
Na mulher está em 11º. Né? Entre todos os cânceres que afetam a mulher, a de boca está em 11º. O que está se observando nos estudos epidemiológicos? Que isso está aumentando na mulher. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, ou talvez uma década, ou talvez um pouco mais, nós vamos ter a mulher chegando aí com 5º lugar, talvez, né, igual ao homem. Né? Então, você vê que isso é preocupante. Né? Realmente. Então, isso já são dados que no futuro podem estar mostrando que, né, tem que se tomar cuidado. Marcelo, nós temos uma pergunta aqui na live. Aí te falar, o professor Luiz Henrique está te mandando um abraço aqui, Obrigado. tá parabenizando o programa. E aqui também temos uma pergunta da Luciene de Queluz. Ela pergunta: quem tem tireoide tem mais probabilidade de ter câncer? Bom, se for do câncer de boca, em relação ao câncer de boca, eu não acredito, né? Agora, do câncer de tireoide já não é da minha área, né? Então eu fico mais, assim, restrito a uma resposta positiva ou negativa. Isso já seria mais um médico cabeça-pescoço para trabalhar, né? Porque tireoide não é a nossa área de atuação, né? Especial. Agora, a pessoa que tem tireoide tem câncer de boca, não há uma relação, né? O que a gente pode pensar é que o câncer de tireoide pode dar metástase para a boca? Talvez sim. Não me lembro de ter visto casos assim na minha, né, nos meus 28 anos de experiência. Pois é, Luciene. O que a gente não tem noção é assim, se você queria saber do câncer bucal ou se é do câncer de tireoide. Mas acho que quanto ao câncer bucal você pode ficar até bem tranquila, viu? Doutor Elias, a seguinte pergunta é sua? A biópsia tem um preconceito muito grande em cima desse exame, né, doutor Marcelo? A biópsia é um exame exclusivo para identificar câncer? Olha, Elias, não é nem preconceito, não, é medo, né? Não, é Quando você preconceito, fala de sim. uma Fala, biópsia, todo mundo tem medo. vou fazer biópsia, todo mundo já fica com medo de ser câncer, Pô, já né? sai correndo, né? Já. Não quer falar desse exame, não. Verdade. Bom, vamos lembrar que biópsia, para quem está escutando, é a retirada de um pedaço, né, de um fragmento de pessoa viva para exame anatopatológico, principalmente, exame de uma lâmina, tá? Na atualidade, gente, realmente ainda é a melhor maneira, né, a maneira segura de se dar um diagnóstico negativo ou positivo para câncer, né? O dentista, ele tem, a gente tem há tantos anos que a gente, né, trabalha nessa área, a gente tem formado, os alunos têm tido a oportunidade de conviver com isso, né, de uma maneira muito prática hoje na formação deles, pelo menos aqui em Uberaba, né, o nosso curso de odontologia, ele permite ao aluno fazer isso, né. A gente tem, na verdade, um serviço desde 99, que eu sou responsável, que faz realmente a análise desse material, emite os laudos e aí permite o encaminhamento das pessoas, né, que tem o diagnóstico positivo. A biópsia não é exclusiva só para o câncer, né? Desde que você tem uma lesão na boca, né, em que clinicamente você não consegue fechar o diagnóstico, quer dizer realmente com certeza o que é, a biópsia ela presta-se, né, para, né, facilitar o diagnóstico definitivo. Tá? Então, se for um caroço na boca, mesmo que não seja câncer, tem que ser biopsiado? Sim, o dentista ele tem toda a capacidade, ele é formado, preparado para isso. Claro que casos mais complexos requer especialidade, como por exemplo o cirurgião bucomaxilofacial. Mas um dentista, né, clínico geral hoje, uma lesãozinha pequenininha da bochecha, ele pode fazer a biópsia? Pode e deve. No Uberaba a gente tem, né, hoje, né, a facilidade de ter bons laboratórios de anatomia patológica, que são médicos, né, como Patimed, outros mais, né, e outros aí, né, de Uberaba, né, não vou ficar citando não, porque, né, não há necessidade. Mas a gente também tem um serviço na nossa faculdade, que hoje já, né, há mais de 20 anos, presta esse serviço. Né, e realmente é importante, porque às vezes você só clinicamente não dá para fechar o diagnóstico. E a biópsia se presta, não só ao câncer, porque eu não vou poder chegar para o paciente e falar, você tem câncer, né? Só pela minha experiência de 28 anos. Não, não é isso. Eu preciso de ter o exame anatopatológico que é feito a partir da análise do material de biópsia. Então, realmente, se presta sim para qualquer doença que necessite de uma avaliação histológica, né? Para confirmação do seu diagnóstico. É porque sem esse exame não tem como afirmar, né, Marcelo? Existem doenças, né? Por exemplo, igual a herpes labial, né? Você não precisa fazer biópsia da herpes labial para saber que é herpes labial. Mas um pequeno carocinho na bochecha, por exemplo, pode ser várias coisas. Pode ser um fibroma, pode ser uma lesão de glândula salivar, pode ser até mesmo um tumor maligno de glândula salivar. Então não há como, né? A gente não tem como adivinhar ali o que isso aqui é. E é claro, a gente trabalha isso diretamente com vocês lá na formação, né, na patologia oral,
e também na estomatologia, que isso precisa ser analisado. Talvez no futuro, né, com as tecnologias aí hoje, né, biologia molecular, exames de DNA, vai se facilitar muito, né? A partir até mesmo da saliva, já existem hoje testes feitos para saliva para diagnóstico, né? Então isso vai facilitar bastante. Mas hoje, né, 2020, biópsia é importante. Com, claro, exame anatopatológico que vai confirmar ou não a lesão suspeita. Muito bem. Obrigada a todo mundo aí que está ouvindo a gente, tá? Pela rádio, pelo aplicativo da 102.1 Gospel FM de Uberaba. E a você que está aqui com um grande carinho, participando com a gente aqui, ó, na live pelo YouTube. Nós vamos num comercial rapidinho. Eu vou deixar só uma pergunta aqui para o professor Marcelo. Onde buscar ajuda para o diagnóstico e o tratamento do câncer bucal? A gente volta já já. Vitrine Social com você. É rapidinho. Que alegria, o Vitrine Social e Saúde está aqui hoje com o professor Marcelo Sivieri. E a gente falando sobre a prevenção, né, precoce do câncer bucal. Eu deixei uma pergunta aí no ar, professor, quando nós fomos para o comercial. Onde buscar ajuda para o diagnóstico e o tratamento do câncer bucal? Ok, então vamos falar primeiro do diagnóstico, né? Bom, o diagnóstico do câncer bucal, ele pode ser feito, né, por qualquer cirurgião dentista. Então, se você tem o seu dentista, né, ele está, sim, preparado para se examinar, né, para buscar, talvez, caminhos ali para, né, realmente fazer aí o diagnóstico dessa lesão. Aqui em Uberaba nós somos privilegiados porque temos uma universidade, né, com um curso de odontologia aí com mais de 70 anos, que também tem a sua estrutura, né, de receber aí pacientes que podem, né, ser também diagnosticados com, não só com lesões de câncer bucal, mas com qualquer outras lesões da cavidade oral. Temos também o serviço da prefeitura, né, como eu já me referi, a parte de saúde bucal. Também hoje, né, existe uma grande afinidade da prefeitura com a universidade hoje, um curso de odontologia. Então eu acho que é também mais né, um aliado importante, né, no diagnóstico precoce, no diagnóstico de lesões orais. Então você tem os dentistas, né, você tem como se referir a serviços, né, públicos, como a prefeitura e como também a universidade, né, e realizar o diagnóstico. Por exemplo, na nossa universidade, né, no nosso curso de odontologia, você tem o serviço de estomatologia, você tem o serviço de anatomia patológica e essa facilidade de encaminhamento dos pacientes diagnosticados para o tratamento. Bom, o tratamento do câncer bucal não é realizado pelo dentista. O responsável para o tratamento do câncer de boca é a área médica, né? O tratamento do câncer bucal é feito por uma equipe médica, onde o dentista também faz parte dessa equipe. Aqui em Uberaba nós temos aí, claro, né, áreas, né, que fazem esse tratamento, né, alguns hospitais, alguns serviços, e que realmente prestam, né, um serviço importante para a população. E aí vem a questão, quando o dentista faz o diagnóstico inicial e já encaminha o paciente já com o diagnóstico já feito, isso significa ganhar tempo, né? Foi o que a gente se referiu no começo. Nosso serviço de diagnóstico hoje na universidade, por exemplo, junto com a prefeitura, o paciente então ele é triado, ele é biopsiado, é feito o diagnóstico em média de uma semana no máximo, ele já tem o diagnóstico feito, né, inicial, e então é feito o encaminhamento para a área médica. Então esse é um ponto importante, né? A demora em procurar, a demora em realizar o diagnóstico vai levar o paciente a um diagnóstico tardio e a um tratamento às vezes também que é atrasado, vamos dizer assim, né, com um tempo muito depois daquilo que seria o ideal. Muito mais agressivo, né, porque, como eu falei, o tempo é importante. Então, quanto mais tempo eu demorar com o diagnóstico, pior será, né, para o paciente a sobrevida dele, né? Então, o diagnóstico, sim, qualquer dentista hoje, mesmo que ele não tenha a formação, né, em doenças, o câncer bucal, né, como alguns falam, eu não entendo disso. Não precisa entender. Se ele viu que a mucosa está diferente, se ele tem uma lesão suspeita, encaminhe para um centro, como hoje o Uberaba tem, esses dois centros, né, tanto a universidade quanto a prefeitura, né, a parte pública, né, para um diagnóstico, né, ou, né, no caso, o próprio dentista pode fazer a biópsia, pode encaminhar para algum serviço de anatomia patológica, não precisa ser o da universidade, pode ser também particular, e a partir desse diagnóstico realizar o encaminhamento para médicos de cabeça e pescoço,
que são é a primeira linha, né, de frente para iniciar o tratamento, porque não é o dentista que trata. O dentista ele é aquele que faz o diagnóstico precoce, é aquele que faz o levantamento da lesão suspeita. E aquele que achar que um cirurgião dentista que não está em condições de fazer, capacitado para fazer o exame, é igual o Marcelo falou, encaminhe, gente. Encaminhe para a universidade ou encaminhe para um centro especializado Ou da até mesmo o médico, prefeitura. cabeça e pescoço, né? Ou um médico, né? Peça para a pessoa olhar, porque o que a gente não pode caminhar ainda é com dúvidas, né? Não pode perder tempo, né? O tempo aí é importantíssimo, né? Embora talvez a gente vai passar por problemas difíceis, por momentos difíceis, eu acho que encarar a realidade, um diagnóstico preciso é o que pode salvar a sua vida. Sim, é verdade. Né? Isso é importante. Então a gente quer te agradecer demais, Marcelo, pela sua presença aqui. Eu acredito que eu estou falando por mim, pelo Elias e pela pessoa que eu conheço de você, que a prevenção é uma plaquinha que a gente carrega, que a gente Precisa, trabalha né? Você com levantar ela bem alta. que a gente precisa bater nessa tecla Verdade. cada vez mais, viu? E a gente quer deixar essas portas abertas aqui para você voltar quantas vezes você não precisa nem a gente te convidar, quantas vezes você achar que é necessário, porque a população necessita de pessoas assim como você e todos aqueles que vieram aqui até hoje com essa empatia de doar para as pessoas, doar conhecimento. Sim. E o conhecimento é luz. E a gente te agradece por esse conhecimento que você trouxe para nós aqui hoje, que você distribuiu, tá? Obrigado. Você pode falar das suas redes sociais também. Eu agradeço, né, demais esse espaço que vocês nos deram aqui, né? Sempre é importante, é um assunto, como nós vimos, né, que carece de espaços, né, como esse para divulgar, porque eu acho que é o conhecimento, é o despertar a importância que vai fazer com que as pessoas pensem mais nisso, né, como a gente já discutiu, né? Eu agradeço, né, essa oportunidade, né, a questão das redes sociais aí no meu nome, aí, Marcelo Sivieri, odontologia também, né, a gente agradece essa divulgação e estamos aí à disposição, né, sempre estamos à disposição, né, nós aqui, eu tenho certeza que em nome da universidade também, do Uberaba, da prefeitura também, eu sei que está todo mundo disposto a diagnosticar precocemente, né, para que tenhamos menos pessoas, né, com as sequelas, né, e também óbitos, né, por uma doença que tem ganhado, né, assim, tem subido no ranking, né, a cada dia. Eu até falei isso com meus alunos outro dia. Eu trabalho com essa disciplina há 28 anos. Todo semestre eu faço levantamento, nunca baixou, só aumenta. Nossa, né? Então só aumenta o número de casos, só aumenta, né, o ranking. Aí nós somos hoje o país com o maior número de dentistas, né, no mundo. Então é estranho pensar nisso. Então nós precisamos realmente ter espaço como esse. Então, parabéns a vocês, o Elias, a Ina, né, vocês dois, e a Rádio Gospel aqui, a 102.1, por esse momento, né, esse momento que você tem tirado, não só em relação ao câncer, mas todos esses programas que a gente tem visto, né, e mais os que vão continuar acontecendo, para falar de saúde, né, isso é importante. Obrigado a todos que estiveram aqui, obrigado professor Marcelo, é muito importante. A gente volta semana que vem com mais assuntos de extrema importância para você, tá? Aguardamos vocês, Vitrine Social e Saúde fica aqui. Obrigado. Muito obrigada e até sábado que vem, mais uma vez com Vitrine Social e Saúde.